Leia bate nele após conhecê-lo. Leia admira a armadura de seu primo, e ele mostra para que os amigos do primo de Leia reconheçam que Lee tem um equipamento como o de um chefe. Um deles fica surpreso ao saber qual chefe era. Então, o primo de Leia propõe montar um grupo para ele e pergunta a Leia qual é o seu nível. Quando ela responde que está no nível 25, todos ficam surpresos, pois há alguns dias ela estava no nível 10. O primo dele não acredita nele. O feiticeiro roxo considera a situação e quer adicionar Proto como amigo. Depois disso, eles se despedem, e os amigos do primo vão embora. O protagonista e seu primo se encontram em uma taverna, e Proto conta a ele tudo o que aconteceu para chegar a esse nível. Então, Proto diz a ele que está jogando com os assistentes, o que deixa seu primo impressionado. Leia menciona que ela pode atirar até 100 metros. Seu primo convida para entrar na guilda dele, mas Leia se recusa a entrar na guilda de seu primo. Seu primo reclama porque ele não aceita. Proto quer contar a ele sobre sua coroa de flores, mas seu primo afirma que eles são uma guilda super famosa, mas Leia não reconhece a guilda. O primo de Leia se acalma e diz a ele que o líder da guilda é uma celebridade que está em shows e é o 8º lugar do ranking. Isso impressiona um pouco Leia. Então, Leia pergunta a ele sobre suas classificações gerais, e seu primo conta que está entre os 100 primeiros. Ele começa a se gabar de seu nome e da fama que tem, enquanto eles estavam conversando, e Leia descobre, com impressão, que seu primo era nível 198. Então eles continuam comendo antes de ir para a academia. Enquanto na base do feiticeiro roxo e Sasuke Made in Coreia, estando sozinhos, eles conseguiram descobrir que Leia é a mesma jogadora que saiu uns dias atrás com um equipamento básico e agora está no nível 25. Eles chegam à conclusão de que as irmãs Han estavam ajudando o protagonista. Então, Leia quer usar isso para tirar vantagem dele. Sasuke pergunta se eles abordaram o Prota sabendo que ele era parente de seu primo. Então eles acham que podem usá-lo para obter informações da tripulação. O feiticeiro irritado diz que não pode saber suas verdadeiras intenções. Então, Sasuke diz a ele que viu o título de Proto e diz a ele que foi ele quem não conheceu o medo, o que lhe dá razão para que o Han seja ao seu lado. Sasuke supõe que ele poderia tê-lo matado sozinho, mas o feiticeiro irritado diz que não é possível. Então eles ficam falando sobre o Han ajudar o Prota. Depois disso, eles saem enquanto Leia e Kai exploram a capital e chegam à academia. Mas o Prota percebe que ninguém completou a missão do cozinheiro gigante. Então ele se pergunta o que acontecerá se ele completá-la. Seu primo diz a ele que, em níveis altos, é difícil para ele subir de nível e tenta convencer Leia a vender a marmita do gigante. Mas Leia diz que vai pensar nisso, ao que Kai protesta por ele por algo que é tão óbvio. Então Leia afirma que um atirador não pode atirar na primeira chance que ele tem o alvo à vista. Então ele diz a ela para manter segredo sobre a lunchbox, ao qual a Obiosite responde sim por coincidência da vida e que existem cerca de 100 milhões de pessoas na capital. Nas noites santas que o Proto conheceu em sua chegada à capital, ao vê-los, Kai enlouquece e pergunta ao primo o que ele fez para provocá-los, ao que o Proto não responde nada. Leia até quer apresentá-lo às noites santas, mas diz o nome de uma das noites errado, o que o irrita, mas causa risos no outro cavaleiro. Então Degron se apresenta e tenta apresentar Cinder, mas ele não consegue parar de rir. Então o cavaleiro se apresenta. O Prota pergunta o motivo do encontro, mas Degron diz que foi por chance. Então Leia diz que libertou o urso e então passa a apresentá-los a Kai com os cavaleiros que reconheceram sua guilda e agradeceram por seus esforços na fronteira. Depois de se despedir de Kai, ele acha que eles se aproximaram para ele, mas então assume que era para seu primo. Então ele pergunta como aconteceu se ele tem 150 pontos de reputação. Leia conta a ele sobre o urso, mas ainda não faz sentido para ele que eles sejam tão amigáveis. Então o Proto diz que ele tem uma reputação de 80. Seu primo pergunta o que ele fez porque a reputação não sobe até o nível 200. Então ele o considera uma aberração ou inacreditável. Depois disso, eles chegam ao prédio miserável que era a Academia de Mosqueteiros.
Seu primo lhe dá suprimentos e eles se despedem. Leia entra na academia, mas a academia parecia uma mansão mal assombrada. Mas Yunugai de repente chega e aponta uma arma para a cabeça do Proto e diz para ele apenas respirar ou ele vai matá-lo. Bea diz que tem uma carta, então o cara manda ele deixar no chão. Depois de ver suas conquistas, o cara desarma o Proto. Ele estava questionando a academia, mas o cara manda sentar. O Proto se sente no exército, e o cara fala para ele que não quer saber dos elogios que fariam. Foram enviados para dizer que ele quer ver o que é capaz de fazer. Enquanto avançam para o local de teste, o Proto pergunta o que pretende fazer, pois já está em um nível bem avançado para aquela missão em que aparece uma caixa. Informando, diz a ele que é um teste de admissão para a academia. Então Leia fica preocupada. Então a sobrancelha o provoca, chamando-o de galinha. O Prota sabe que a academia é um lugar onde você fica até o nível 200, mas a academia não fala explicitamente quais são os requisitos. No entanto, ele não dá mais importância e afirma que não vai parar em sua jornada. Porque em sua posição, ele carrega toda a responsabilidade de uma operação. Então ele está ciente de que se ele falhar, ele só terá que voltar atrás para seguir em frente novamente. Porém, ele não quer optar por essa opção e recusa perder. Raul ri da cara do Proto e avisa que não vai usar aquele campo se falhar. O Proto avisa que o campo é bem básico. Então o Bro dá a ele os caminhos para fazer o teste, e o Proto resolve optar por tiro no bullseye, o que a sobrancelha acha interessante. Então perguntamos quantas pessoas fizeram o teste. Então Naveg diz também, mais surpresas. O último, dizendo a ele que apenas 2 pessoas em milhares conseguiram passar no teste. Então, a testa mostra a ele seu alvo de pena, que está a 55 metros de distância. Então, Leia entende por que apenas 2 passaram no teste. Depois disso, a sobrancelha dá lugar ao Proto para atirar. Então ele quer aumentar a taxa de sincronização para 50%, o que lhe permitirá ter uma experiência meio real. Então, seus sentidos aguçam. O Proto recarrega e se prepara para atirar, enquanto a sobrancelha sente admiração por sua técnica. Então, Liam consegue perceber a pena que está a 55 metros de distância. Ele a vê cada vez maior e ativa sua capacidade de acalmar o coração e começa a atirar. Ele se pergunta se acertou o tiro e descobre que acertou com extrema precisão. Depois disso, a sobrancelha analisa e parabeniza Leia pelo tiro que acabou de fazer. Inicialmente, isso surpreende Leia, pois ela achava que a testa poderia ver que ele tinha acertado daquela distância. O Proto pergunta se ele não vai conferir, e a testa cheia de confiança diz a ele que acredita em sua palavra e sai sorrindo. Segundo ele, não teve uma experiência tão interessante como aluno por um longo tempo. Uma vez que a missão é concluída, Leia recebe várias caixas de seleção de congratulações e conquistas, além de uma gigantesca recompensa. Entendendo que isso foi mantido em segredo até o final da prova, Hal então chama o Prota, que ficaram para trás por causa da emoção da recompensa. E uma vez dentro do prédio, eles começam a beber, e Leia confessa ao Bro que está gostando. Bro Paul aponta o talento do Prota e entende o porquê ele é tão arrogante, mas Leia apenas responde modestamente que foi sorte. Então, a testa argumenta que a habilidade pode estar diretamente relacionada à sorte. Enquanto bebe, Leia revela que nas conquistas o rotulam como o melhor mosqueteiro da história daquele mundo e que ele também foi o fundador daquela academia. A sobrancelha continua exaltando suas habilidades, dizendo a ele que sua calma de coração vai ajudá-lo a gerar habilidade. E com pena, ele diz a ele que se ele tivesse chegado alguns anos antes, ele o teria treinado até se tornar um dos 3 mosqueteiros. Mas ele diz que já está longe deles, então ele só vai ensinar a ele coisas moderadamente básicas. E ele entrega a ele uma sacola com 10 munições de prata, o que surpreende Leia. A sobrancelha diz a ele que, graças à sua habilidade, ele só lhe dará a recompensa do primeiro básico. Missão via agradecimento, mas a testa diz a ele para agradecê-lo mais tarde. Eles vão para a caça às aranhas, e a missão surpreende Leia, pois ela esperava algo como uma cerimônia. Mas ela é Ace. Ita missão,
embora com relutância, porque ela vai conseguir um nível inferior, já que ela já é um nível superior para essa missão. Então Leia pergunta ao diretor se ele pode caçar. Algumas sobrancelhas tentam repreendê-lo, porque pensam que é bluff, mas Leia diz que não o convence de que em um dia ele pode cuidar das duas missões. Quando estão prestes a partir, Leia não quer perder a oportunidade e mata 2 coelhos com uma pedra. Ela propõe à sobrancelha que, se ele completar as 2 missões, ele deve ensinar-lhe uma nova habilidade. Então a sobrancelha aceita e dá a ela uma nova missão em que terá menos tempo. Por isso, eles partem, pois ela terá apenas 6 horas para caçar. Léo chega à noite e encontra um grupo que está irritado com o quão chato é caçar aranhas e morcegos à noite. Mas mesmo sabendo disso, Leia não tem escolha a não ser entrar na floresta e atordoar os outros jogadores. Eles zombam e apostam para ver quanto tempo leva para ela perder. Leia realiza uma recarga de 63 segundos enquanto está cega e depois acende uma luz para começar sua caçada. Em um dos casos, Leia nota que com tamanha sincronização as cenas grotescas aumentam, e que essa sincronização aumenta a cada 50 ou 100 níveis. O prota ia pegar a queda, mas percebe que não há nada. Então ele assume que deve ser 50 ou menos gotas. Ele fica empolgado e se prepara para a caça. Fora da floresta, os caras que apostaram que o proto perderia a missão vão verificar. Então, um deles atira algumas flechas de fogo para ver se há monstros, mas nenhum deles consegue ver qualquer coisa. Em um ponto, um deles vê um pântano que acaba por ser cadáveres. De repente, alguns monstros gritos são ouvidos, e os monstros reaparecem de repente na frente dos caras que procuravam o cadáver do prota. Bro percebe que o tempo estipulado está acabando. Leia aparece e dá a ele as partes da missão, algo que surpreende a sobrancelha que não entende o que foi nem como fez para atingir o objetivo em pouco tempo. Então, ele o parabeniza e lhe dá a recompensa, mais uma habilidade que lhe permite recarregar em 30 segundos por 5 minutos. Então, Leia pede a Bro outra coisa para fazer, mas Bro pergunta a ele como ele passou no teste, já que não entende. Então, ele responde que teve que combinar suas habilidades para se lembrar do que experimentou na floresta enquanto tentando caçar as aranhas e morcegos, mas ele começa a ficar frustrado com o quão ineficiente essa caça é e sua habilidade não dá a ele para aumentar a possibilidade de caça. Então ele pensa em alinhá-los para matá-los com um golpe, mas ele começa a chorar de frustração porque não conseguiu nada com as gotas que obteve na caçada. Então ele começa a ansiar por habilidades de campo, como as que Ranchai tem, mas lembra que na missão do ego ele usou uma habilidade que não existia e nem ele sabia, e mesmo assim os lobos daquele tempo fugiram. Então ele decide optar por esse método para acabar paralisando os alvos assim que ele verifica que não há mais jogadores. Leia cobra um ataque contra uma aranha, mas ele se esquiva e depois contra-ataca com um ataque de baioneta, e depois com o cadáver. Leia joga o sangue dele para chamar a atenção dos outros monstros, ao fazê-lo, começa a correr ao mesmo tempo em que começa a sentir a pressão de seus perseguidores, assustado o suficiente para sentir que vai morrer. Leia desvia de alguns ataques e aumenta a velocidade até que consegue avistar um baú onde algo estava amarrado. E depois disso, Leia fica atrás do baú e segue para atirar. Ao fazer isso, ele usa a habilidade do coração calmo e então atira, causando uma tremenda explosão que mata todos os monstros nas redondezas. O proto percebe que tudo correu conforme o planejado, embora no final ele esteja grato por ter recuado um pouco, senão teria sido danificado pelo raio da explosão. Então, deixando isso de lado, ele começa a comemorar. Então Leia diz à Testa que ele usou algo parecido com Claymore e explica o mecanismo que ele criou. A sobrancelha deixa cair sua bebida e, em seguida, manifesta um sorriso genuíno, alegando que Leia é muito interessante. A Testa elogia a engenhosidade do proto, mas pergunta se é assim que um mosqueteiro luta. E ele repreende que a missão que lhe deu foi para ele aumentar suas habilidades como mosqueteiro. Leia diz que entende o que ele quer dizer e diz a ele que ele também usou uma caçada básica para matar alguns dos monstros. Hal parece confirmar isso, deixando o proto convencido agora, embora seguido pela sobrancelha mudando a conversa e perguntando a Léo o que ele acha do papel dos mosqueteiros.
Ele fica confuso e pergunta ao diretor da academia em que cenário eles estão baseando sua resposta. Então, a sobrancelha usa como base um evento que aconteceu 20 anos antes da invasão dos monstros. Leia começa a fazer uma análise com base no que leu, de acordo com a lore do jogo, e após analisar que monstros e humanos tinham chefes extraordinários, Léo afirma que a missão do mosqueteiro era ser um franco-atirador. A resposta confunde Bro, então o Proto se dá ao trabalho de explicar a ele que os humanos têm uma cadeia de comando, e se o comandante morrer, o vice-comandante assumirá o comando do exército. Então ele afirma que os monstros não têm um sistema tão complexo, então apenas matando seu chefe eles causariam caos suficiente na formação do exército de monstros. Sobrancelha sussurra algo que Leia não ouviu, mas Sobrancelha não quer dar mais importância e passa a dar a ele uma missão básica que aumenta a faixa de dificuldade. Especificava que tinha que ser uma missão solo e que se o Bro falhasse, ele seria bloqueado e teria que fazer a missão básica. Vendo as cláusulas, Leia fica chocado porque ele não pediu para aumentar o nível, além de ser uma missão que o ultrapassa de longe, porque aquele monstro deve ser caçado por grupos de jogadores acima do nível 30. Bro percebe que Leia estava pensando demais e diz a ele que o que ele deve fazer é explodir a cabeça do líder, e isso será o suficiente. Léo acha que será difícil, mas ele sabe que terá uma geração de recompensas mais generosa, então ele aceita a missão para que o Proto se ponha a caminho. Sobrancelha vocifera que ele tem grandes esperanças para ele. O Proto estava tentando encontrar respostas, mas com isso passamos para um canyon onde a guilda da prima de Leia estava, depois de caçar a irmã Carneiro, iniciando um ataque que obrigou as irmãs a ficarem em um grande perímetro sem poder se teletransportar. Mas Hanshai aparece de repente sem recuar e joga gelo-lanças para eles, tirando vários jogadores e deixando cair Hanshai um por um. K reagrupa uma formação com a qual ele ataca Hanshai, mas Hanshai implacável joga suas lanças de gelo. Então K reage e ordena uma formação defensiva que os protege dos ataques inesgotáveis de Hanshai até uma explosão de fogo fazer com que as lanças de gelo de Hanshai rompam a barreira. É assim que Han entra em cena, que leva Hanshai e eles fogem. Essa ação irritou K porque Han é de baixo nível e atacou de forma muito destrutiva, pressionado porque os membros estão desertando depois de morrer. K retorna para atacar outro ataque contra as irmãs, ordenando que evitem danos. K tenta se tranquilizar sobre as baixas sofridas, alegando que eles os superaram de longe, como planejado. No entanto, ela está ciente de que não deve baixar a guarda porque é contra a nona do mundo que eles estão lutando. Então, ela é muito imprevisível. Naquela parede de gelo, aparece separando as irmãs Carneiro de K. Porém, este, irritado, exclama que não pode detê-los apenas com aquela parede. E depois de carregar o golpe, ele atinge a parede de gelo e, ao fazê-lo, os outros jogadores da guilda irritam K, elogia a habilidade de Hanshai de usar magia enquanto corre, mas muito irritado continua a bater na parede de gelo, conseguindo quebrar por ele. Uma vez do outro lado, Shakti encontra Hanshai, que ficou esperando por ele. Então, K se pergunta por que ele não está correndo. Então, Hanshai começa a levitar e lança uma técnica de explosão que destrói o resto do caso do exército de repente. Percebeu que sua vida estava caindo e conseguiu decifrar que Hanshai usava uma técnica combinada usando os fragmentos da parede destruída, os transformou em Spears. E depois disso, ele foge novamente, enquanto K começa a gritar que odeia essa forma de criar estratégias. Enquanto isso, Leia estava na aldeia tentando se comunicar com ele porque supunha que ele se encontrou com as irmãs Carneiros e é certo que ele está em batalha. Então, ele estava preocupado com o que poderia acontecer com eles, encurralou as garotas, e o feiticeiro roxo o repreende por roubar seu investimento. Han é arrogante, então o feiticeiro ameaça, e eles dizem para ele parar de aproveitar sua fortuna para que jogadores honestos possam jogar sem limitações. Han afirma que é um negócio e pergunta ao mago o que farão com ela se ela se recusar. O Viz, com cara de maquiavélico, diz a ela que neste mundo hiperrealista há coisas piores do que a morte. Hanshai levanta a mão e faz algo que alerta os protetores do Mago Roxo, que estão assustados para ver o ataque de Hanshai.
Hanshai diz a eles que as 10 pessoas que eles enviaram para a rota de fuga foram eliminadas. Ao ouvir isso, o Mago Roxo fica surpreso, pois não entende como aconteceu se eles estavam na frente deles. Então, Han e Hanshai zombam de como os coreanos são fracos, algo que irrita o mago. Então, Han diz a eles que ele não deveria tê-la subestimado e passa a usar uma rajada de fogo em direção ao céu, o que deixa o feiticeiro confuso, pois não entende o motivo de usar aquele, acreditando que era para chamar ajuda. Embora confiante de que ele bloqueou a possibilidade de se teletransportar, tão confiante do grupo Rota de Fuga que o feiticeiro enviou seus homens, alegando que Hanshai estava mentindo. Então, o feiticeiro diz a Hanshai que ela deve aceitar sua oferta. Mas, como ela resiste, eles são forçados a apresentá-la com humilhação e desonra, que é pior do que a morte. Mas quando ele estava dando a ordem para atacar, uma voz grita para ele parar, o que paralisa o feiticeiro com terror. E depois disso, todos os soldados da guilda de Ka desmoronam de dor e exclamam que deve ser um ataque de estado. E alguém clama pelos curandeiros para agir rápido. O feiticeiro, em colapso, sabe que nem Han nem Hanshai podem usar técnicas como essa, então um dos soldados avista alguém no alto do monte, um grupo de soldados no topo da falésia. E o mágico reconhece a bandeira da guilda vindo do dragão dourado, e com eles veio o líder da guilda, o que o deixa horrorizado, além de se perguntar o que eles estão fazendo lá, porque aquela guilda estava em conflito com a guilda das irmãs Han. Então ele assume uma aliança entre a culpa chinesa e está ciente de que eles estão em perigo, porque estavam sob ataque de 300 homens contra menos de 40. Um dos dragões de ouro se apresenta como sendo o 4º lugar mundial, segundo em Ásia e primeiro na China. Ao ouvir isso, o mago fica atordoado e não entende o que aquela guilda está fazendo lá. Então, o feiticeiro acredita que Han os pagou para acabar com suas diferenças e criar esta aliança. Então ele diz que vai não desperdiçou sua chance. Então ele pergunta como o que ele está fazendo lá, mas com muita reverência, afirmando que eles têm nada contra ele, como confirma isso. Mas afirma que não pode deixá-lo tocar nas irmãs Carneiro. Então o feiticeiro pergunta a ele sobre o relacionamento deles. Han diz a ele que não é necessário e dá a eles 2 condições para esquecer o que fizeram, além de aceitar qualquer guerra entre guildas. Mas diz a ele que se eles os atacarem novamente como covardes, eles serão eliminados. Então, o feiticeiro começa a ficar com raiva, porque não sabe o que fazer. Mas Hal pergunta se ele está pensando em fazer um inimigo contra os dragões dourados. Se fosse o caso, eles os eliminariam ali mesmo. E quando o feiticeiro estava prestes a concordar com as condições, aparece um cara que coloca todos os outros em alerta e o chama de Berserker. Ele parece vir contra eles. Todo esse Berserker é o 3º mundial. E depois de perguntar por que eles não se incomodaram com ele quando ele caça, então ele os culpa por eles e começa a atacá-los enquanto se transforma em um lobo, percebendo que o Varlok aproveita a oportunidade e parte para o ataque, tentando matar as irmãs Han e forçando-as a recuar. Enquanto isso, Leia esperava que seu primo respondesse, mas começa a se preocupar porque queria perguntar a ele sobre o NPC Sobrancelha. Então ela desiste de esperar e vai perguntar aos outros NPCs. Quando Leia chega a um bar em busca de informações, ela descobre o que está acontecendo no desfiladeiro, onde a guilda de Kai, a 3ª colocada, está lutando contra as irmãs Han, a 4ª colocada. Ela também descobre que os dragões dourados estão sendo exterminados, levando Leia a assumir que a guilda de seu primo foi pega na luta. Embora ela tenha certeza de que seu primo ainda está conectado, em questão de segundos eles se desconectam e os logs do soleil são executados. Leia decide perguntar ao primo o que aconteceu, chamando-o de Kate. Parece que ele está um pouco deprimido e alega que os jogadores do ranking mundial são assustadores demais. Ele recomenda que Proto suba de nível se não quiser se machucar, pois eles também irão atrás dele. Depois disso, ele se despede e diz que vai dormir, mas Leia não consegue dormir. Ela precisa de respostas, então ela acessa a internet para saber mais sobre o ataque. Ela encontra um vídeo da luta e vê como o Berserker elimina um jogador após o outro. Ele também ataca a irmã Han, mas ela consegue se proteger com uma barreira de Hanshai.
No entanto, a força do Berserker é tanta que ele passa pela barreira e aparentemente acerta uma das irmãs, algo que Circa não conseguiu fazer ao tentar quebrar a barreira de Hanshai. Frustrado com o quão irritantes os asiáticos são, o Berserker deixa a irmã Han presa e se prepara para atacar outros jogadores asiáticos. Kate chama os tanques para proteger o mestre da guilda, mas o Berserker consegue destruí-los com um único golpe, o que assusta K. Enquanto o lobisomem continua sua caçada, ele estava prestes a absorver a energia de um jogador quando Hao intervém e dá um chute que faz o lobisomem voar. Isso deixa todos surpresos com a audácia de Hao em desafiar o lobisomem, chamado Agrome, para uma luta. Agrome se levanta sorrindo e a luta entre ele e Hao começa de forma frenética, com uma troca mútua de golpes em uma velocidade tão alta que os outros jogadores não conseguem acompanhá-los com os olhos. Enquanto isso, o feiticeiro roxo tenta aproveitar a oportunidade para ir atrás das irmãs, mas a barreira de gelo de Hanshai lança lanças de gelo em sua direção. No entanto, um cara consegue avançar no meio dos ataques de gelo e chegar quase na frente das irmãs, mas é imobilizado por alguns galhos de gelo. O cara estava analisando a situação quando percebe que está sendo pago mal por isso. Os galhos soltam sua espada e ele estava pensando em enfrentar a quarta colocada com combate à distância, mas em segundos Howe aparece ao lado dele e o chuta, fazendo-o recuar. Kai vê a situação e entra em pânico, tentando acertar o cara, mas K surge e consegue parar o chute. Embora ele saiba que não vai resistir a outro ataque, ele agarra o cara e tenta fugir, mas Howe não pretende deixá-los escapar. Nesse momento, Agrome chega pronto para recomeçar a batalha. K consegue se refugiar com seu colega e pede a ele que aguente, pois irá rapidamente procurar os curandeiros. No entanto, nesse momento ocorre uma explosão nas costas de Kai, e Hao aparece atirado para fora e bate na parede. Kai olha com espanto e, de maneira dominante ou imponente, dá uma gargalhada rabugenta. Com muita firmeza e postura, ele diz a eles que, por causa deles, não tem sangue suficiente. Então ele ordena que eles compensem isso, assustando-os e os mandando ficarem de guarda. Mas o Berserker desarma Kai com um golpe que quebra sua defesa e, em seguida, o agarra violentamente pelo pescoço. Kai está perdido, pois não tem mais habilidades e não pode se defender. Paralisado de medo, ele vê o Berserker preparar sua espada e, sem dar outra chance, ele é eliminado de forma dolorosa. Alguém informa que Agrome é um gigante de nível 260 capaz de se transformar em um lobisomem. Essa transformação reduz sua vida, mas graças à capacidade de absorver a vida dos monstros e eliminar jogadores, ele pode resistir. Leia se sente inferior, pois está apenas no nível 26 e mal consegue sobreviver. Ela também está ciente de que não será capaz de lidar com alguém como Berserker. Fica impressionada ao ver que seu primo, que está quase no nível 200, não conseguiu nem se defender adequadamente. Dar a ele alguma batalha, além de acreditar que ele deve ter sentido isso extremamente doloroso, considerando o quão bom cara ele é, primo, ele não pode tolerar que ele morreu de uma forma tão dolorosa, então ele jura matar o Berserker. Então ele decide se conectar ao jogo para subir de nível como um louco e atingir seu nível logo. As irmãs Han ainda estavam dentro da barreira de gelo, ouvindo os gritos do lado de fora. Han se pergunta o que está acontecendo e como. Então ele culpa tudo em Agrome e especula que Hao teria resistido 1-1 contra o Berserker. Dada a situação, ele considera propor isso a Hanshai, mas o último estava conjurando um ataque ou algo assim. E depois de se desculpar, Hanshai pede que ele morra. Han desmaia e diz a ele que é melhor do que morrer nas mãos daquele louco, mas pede a ele para eliminá-los todos depois que as lanças de gelo começarem a atirar, congelando e desintegrando todos os jogadores que tocam. Então o Berserker fica animado, enquanto Hanshai continua seu ataque. O aterrorizado feiticeiro roxo ordena que alguém pare. No entanto, Han afirma que é tarde demais e Hanshai está atacando em todos os lugares, eliminando 1-1 os jogadores. Han se despede de Hanshai. Enquanto isso, em uma vila, em um bar, alguém pede para o Proto voltar outro dia. O Proto vendeu os gadgets que ele coletou na outra vez e tem 4 ouros.
Mas ele é encontrado pelo capitão da caça ao urso e ele o reivindica por todo o ódio que caiu por causa dele. Ele ordena que ele devolva todas as armas. Então o Proto diz a ele que ele ganhou legalmente a queda do urso e ele não tem como saber de quem são as coisas. Tão irritado, ele pede para ela calar a boca e dar o fora. O cara apela para o seu guilde, Phil Lyra, com medo. Então Leia diz a ele que não e diz a ele que se ele não deixar, ela vai chamar as noites sagradas. E depois disso, Leia sai correndo e o cara corre atrás dela, mas depois de um tempo, ele começa a ficar cansado. Ele não entendeu por que não conseguiu alcançá-la. Então, depois de verificar suas estatísticas, ele percebe que sua resistência está muito acima da média para o seu nível. Ele entende, mas não consegue parar de pensar no nível que o Berserker deveria ter para subir de nível. Ele deveria ir para o Monte Shaimori, mas ele lembra que deve entregar a lancheira. No entanto, confiante, ele diz que entregará mais tarde. No caminho, houve uma informação de festa, mas muitos estavam pedindo um nível mínimo de 35 ou 40. Leia procurava o chefe mais forte da área, mas acaba perdida por não saber onde procurá-lo, porque é a missão que Sobrancelha lhe deu. Então ela questiona o que se passa em sua cabeça. Então ela pensa em subir para o nível 29 antes de ir para o chefe. Então um dos membros do grupo convida o Proto para se juntar a eles em uma caçada, apesar de insultarem sua arma. O cara era um soldado que fica maravilhado com a arma do Proto e pergunta sobre seu nível. Então, de certa forma, Leia é deixada para mentir e dizer que ele é nível 41. Então Leia pede o terceiro membro. Então o cavaleiro chama a curandeira chamada Ana. Sua aparência cora o protagonista. Leia pensa em sua mente que ela é bonita, para ele, só porque ele não conhece nenhuma outra garota, nem dentro nem fora do jogo. O cavaleiro se apresenta como Matsui e tem nível 42. O cavaleiro e Ana estão no nível 40. E depois que Leia se apresenta, a festa é criada. Eles partem e se deparam com alguns paralelepípedos. Então Matsu ordenou que eles os cercassem. Leia se propõe a matá-los, enquanto ele precisa de XP. Então ele os impede de defender e quer mostrar a ele como um mosqueteiro luta para trabalhar melhor. Hana concorda com a ideia, mas eles ficam envergonhados com o quão lento ele é. Uma vez pronto, o cavaleiro reclama sobre como é curto o alcance. Mas depois que Leia atira, Matsu pergunta se ele é de um nível mais alto do que ele disse. Então Leia se acalma e diz que eles não descobriram. Os caras ficam ansiosos e Hana diz a ele que nunca viu nada assim. E acreditando que o protagonista é de um nível superior, eles se entregam em suas mãos. Depois, eles se deparam com um verme de areia gigante. Matsu avisa Leia que está indo em sua direção. O verme está prestes a impactar o Proto, então Ana usa sua habilidade de criar uma barreira para protegê-lo. O verme bate forte contra a barreira. Leia termina de preparar e começa a atirar no verme, bem na boca, eliminando-o com um tiro. Mas o Proto se pergunta por que os vermes estão atrás dele. Então Leia pede uma conversa com a festa. Ao falar, Leia pergunta seriamente a Matsu por que ele não pôde lhe dar tempo para recarregar, se ele é o tanque. Ele quer se desculpar, mas Leia o repreende, dizendo que embora ele possa errar, ele afirma que não usou habilidades. Então Leia irritada pergunta se eles querem matá-lo. Matsu assustado jura que não é verdade, dizendo que ele não os usa por um motivo, e é porque ele não tem muitas habilidades de tanque. Isso deixa o protagonista em estado de choque. Então Matsu explica a ele que nem todos os cavaleiros possuem habilidades que protegem o agro. Então Leia desmaia com a realidade. Matsu diz a ele que ele tem uma habilidade que remove o agro, mas é péssima. E outra habilidade que é defensiva, mas apenas para proteger as mulheres. Então o Proto o reivindica por essas habilidades, mas no final, ele conta a ele que pelo menos faça bom uso da habilidade agressiva que ele tem. Então ele diminuirá seu ritmo para um que eles possam acompanhar. Os outros dois dizem que farão o possível. Depois de caminhar,
eles se deparam com a vila dos goblins reptilianos feios. Então Leia planeja se posicionar em um lugar melhor para atirar nos outros goblins feios, iniciando assim a caçada. Um após o outro, Leia mata 2 ogros feios com um tiro, impressionando Matsu mais uma vez. Leia explica a eles que ele foi capaz de fazer isso porque era uma arma de fogo, e então eles pegaram um dos goblins. Então Leia começou a fazer cócegas nele para obter respostas, deixando seus 2 companheiros sem palavras. Mas Proto pergunta como ligar para seu chefe e, depois ameaçando-o com um mosquete, o paralelepípedo diz a ele que o chefe só sai em eventos especiais. Então Leia pergunta a ele para obter respostas. O paralelepípedo responde a ele que é uma crise tribal, mas continua a falar bobagens. Leia atira nele com raiva na cabeça, e o Proto reconhece que ele é um nobre paralelepípedo da tribo. Matsu pergunta por que ele está perguntando sobre o chefe, dando-lhe a localização do chefe. Hana diz a ele que ninguém foi capaz de matá-lo e duvida que os 3 consigam tal feito. Mia começa a reunir todas as informações fornecidas sobre o chefe Kabu e consegue entender um pouco como enfrentá-lo. O Proto pergunta a Ana se já entraram 2, e após sua leve afirmação, Leia expõe que deseja entrar. Ana pergunta o que eles devem fazer, e Matsu diz que dentro da mente existem pedras infinitas e seria demais para os 3. Ele quer ficar em áreas seguras para caçar, e ele pergunta se não seria melhor entrar quando mais jogadores entrarem na party. Então Leia aceita animado porque ele vai conseguir subir de nível. Leia continua subindo de nível, e os caras acham que ele é superior. Ana diz a ele animadamente que quer enfrentar o chefe só porque ele é forte. Nesse momento, os membros do The Guild of the Cara, que era o capitão da festa dos ursos, aparecem. Leia os reconhece e fica um pouco preocupado porque pensa que eles virão atrás dele. Então o cara avista o personagem principal e exclama que estavam procurando por ele, enquanto exclamavam para matá-lo. Leia fica desapontado por ele ter trazido tantos apenas para caçá-lo. Leia assume que os membros do grupo estão entre o nível 50 e 40. Então o cara da capa diz aos 2 companheiros do Proto para deixá-lo, e eles contam o que ele fez. Eles não acreditam em suas palavras e se propõem a ajudar o herói, mas ele não quer causar problemas para eles, então ele passa a interromper a festa e sussurra algo para eles. Leia fica na frente do cara Gil, e eles insistem que ele entregue tudo ou eles vão matá-lo. Implacável, mas os protestos de que eles precisarão de tantos para enfrentá-lo. Então, os membros da guilda cercam o Proto, o que preocupa seus companheiros, mas eles fogem do local, e o Proto foi marcado como um jogador hostil. Então ele não aumentará a taxa de caos. Leia sorri porque ele pode lutar sem se preocupar com o mal. O feiticeiro convoca um cavalo esqueleto que paralisa levemente o Proto, então ele sente que foi o mesmo que com o urso. Ele assume que é medo. O líder do grupo da guild pergunta se era o feiticeiro do mal, afirma isso e diz que é medo. Enquanto eles conversavam e o líder estava pensando em aumentar o status ASL, entregando um material de protesto para seu chefe da guilda, um tiro atinge um golpe no feiticeiro malvado. O líder do grupo de ataque ordena atirar nele. O archeiro estava se preparando quando recebe um tiro fulminante na cabeça. Então o líder do ataque ordena protegê-lo e os outros para atacar o cara que era o capitão da festa. Ele menciona que seu tempo de recarga é longo, mas nisso o Proto elimina outro com um tiro. Então o líder do ataque reclama pela falsa informação e, após ordenar a seus homens que o sigam, ele diz ao ex-capitão que, se tudo falhar, ele será culpado por isso. Enquanto isso, à distância, os companheiros do Proto assistiram à batalha e consideram o Proto um gênio por levar os homens para o paralelepípedo da aldeia para exterminar a aldeia que estavam conversando. Matsu menciona que ele poderia ter eliminado todos em 5 minutos, e depois disso eles decidem seguir Liam, reconhecendo que ele é perigoso. Os jogadores do Raid eliminaram os paralelepípedos da vila reclamando por terem feito aquela besteira. Então o líder do Raid começa a repreender e humilhá-los. Leia fica chateada e atira na cabeça do líder do ataque, e depois ouve-se um tiro. O tiro acerta. A perna do líder do ataque é atingida e ele consegue revelar a posição do Proto. Então, Leia se arrepende de não tê-lo matado com um tiro na cabeça, pois agora ele revelou sua posição.
O cara faz um anúncio de que devem eliminar o Proto imediatamente no local assim que o encontrarem, e ordena a seus homens que o protejam, pois ele está ao alcance novamente. Ele também ordena que os atacantes corpo a corpo o persigam, o que começa a irritar seus homens. Ele ameaça matar o primeiro que mexer. Leia se vê em vantagem, mas não sabe como prosseguir. Como não há tantos inimigos, ele não pode fugir quando estava planejando algo. Nesse momento, um sino é tocado, causando um grande rugido, e finalmente o chefe dos paralelepípedos faz sua aparição, rugindo e infundindo medo em todos. Ele derruba todos, exceto os protagonistas, graças ao seu equipamento. O líder do ataque está assustado, pois nunca tinha visto algo assim. O chefe acusa o líder do ataque de querer eliminar sua tribo, mas ele tenta se desculpar em uma conversa. O chefe permite que ele fale e o líder conta que estão perseguindo um humano, não para caçar seu povo. Eles dizem que irão embora assim que o encontrarem, mas o chefe mostra a ele os corpos do crime que eles deixaram para trás. O líder do ataque tenta culpar Lakota, mas o chefe de paralelepípedos diz que eles não têm ferimentos de bala. Depois disso, começa o julgamento e a sentença, eliminando sem dificuldade e impiedosamente todos os membros da equipe de caça contra Leia. Leia entende que o chefe Kabul é um monstro, muito acima do seu nível. Quando o chefe de Kabul pergunta ao líder do ataque se ele é o último, o líder entra em pânico e começa a gritar por socorro para o Proto, dizendo que vai poupá-lo e revelando instantaneamente sua posição para o monstro. O chefe de paralelepípedos olha para a árvore e descobre que ainda há outro humano ali, o que causa pânico em Proto. Parece que o líder dos atacantes não sabia da localização precisa de Proto, então ele pode relaxar momentaneamente. Mas a paciência do chefe de Kabul chega ao limite e ele ordena ao líder dos atacantes que não entre novamente. O último irritado tenta ameaçá-lo, mas o chefe de paralelepípedos o elimina lentamente e dolorosamente, mesmo com suas súplicas por misericórdia. Leia está assustada, embora aliviada por ter eliminado todos os membros da guilda. Porém, ele permanece alerta, pois agora está em uma situação crítica e não pode esperar por ajuda. Ele precisa sair dali sozinho. O chefe de paralelepípedos ordena a seus súditos que procurem desesperadamente pelo humano desaparecido, e uma oportunidade de fuga se abre diante do protagonista quando os kobolds começam a se dispersar. Leia se sente intimidado pela quantidade de paralelepípedos, mas se prepara para atirar no chefe. De repente, o chefe percebe o cheiro de um humano e alerta seus soldados. Tentando ficar calmo, Leia tenta encontrar uma solução. Ele começa a acalmar sua respiração e mira na cabeça, mas na realidade o chefe não tinha visto o Proto, mas sim o cheiro que vinha da entrada da tribo. Leia sente um pouco de alívio e confusão, desce da árvore e se prepara para procurar um lugar melhor para emboscar o chefe. Ele se pergunta quem eram os humanos que estavam na entrada, mas com um sorriso ele agradece pela ajuda indireta. Depois de se camuflar, ele sai para acabar com o líder na entrada da tribo. Os humanos na entrada são, na verdade, os companheiros do Proto, que fizeram os kobolds caírem em armadilhas. Eles começam a correr e especulam que o chefe deve ser muito forte. Matsu fica surpreso que Lian tenha conseguido expulsar o chefe com as pistas que tinha. Quando a resistência de Ana atinge seu limite, Matsu ativa uma parede de fogo, matando alguns deles. O chefe os segue, mas acaba caindo e eles conseguem se teletransportar ao cruzar a fronteira da aldeia. Descobre-se que Leia estava se preparando para atirar de uma torre de vigia. Quando o chefe estava a 180 metros de distância, Leia abre fogo e consegue acertar um tiro na cabeça, causando pânico entre os paralelepípedos. Eles afirmam que estão ferrados e exclamam que seu chefe foi eliminado. Após a morte do chefe, Proto sobe 2 níveis, emocionado. Em seguida, ele recebe uma caixa que informa que os lacaios do chefe de paralelepípedos serão enfraquecidos em 50% por 1 hora. Leia vê uma pilhagem de itens. Os jogadores e os kobolds caíram. Leia se acalma e verifica suas conquistas e percebe que eles têm se tornado um pouco mais sério. Então ele sente que os jogadores de nível superior têm dificuldade em atirar em monstros chefes, embora ele esteja ciente de que para os melhores jogadores do mundo não seria problema. Além disso,
Ele recebe 2 conquistas pela vitória no PVP e por derrotar um sujeito perigoso. Deixando isso de lado, Leia se prepara para começar a caçada e, ao amanhecer, ele já estava no nível 32 após terminar com o Carnage. Leia abre o painel do personagem e começa a especular como gastar seus pontos de estatísticas. Ele considera aumentar o recurso que permite que ele use mais suas habilidades. Ele também pondera que sua classe de jogador deve estar preparada para combate corpo a corpo e de longo alcance. Como em suas mãos ele ou seus amigos vivem com uma bala, então ele decide usar tudo, exceto 5 pontos em seus decks, e permanecer empolgado para ir atrás de uma Agramonia depois que ele chegar no Capitólio. Ele diz que estará ocupado entregando a missão e vendendo todos os gadgets que pegou no campo de batalha. Ele também lembra que deve fazer outra coisa para vender ou entregar a lunchbox do gigante Cook's Mission. No entanto, ele não sabe o que dizer, pois a recompensa não é essa grande coisa. Uma garota espera ansiosamente por alguém porque sua irmã disse a ela que eles poderiam ter conseguido a vitória ou uma derrota. Enquanto Leia vê os itens que encontrou equipando o colar do chefe e se arrependendo de não poder usar sua lança, ele também obtém um anel que dá uma aparente segunda vida. Animadamente, ele parte para entregar a missão. Proto retorna para sua academia sentindo pena de quão ruim é, mas ao entrar, ele ouve 2 tiros e fica alerta. Um dos intrusos começa a gritar que ele não é mais um herói de guerra, enquanto está em outro quarto, alguém reclamava dele pelo problema que causou. No entanto, a Testa atira nele, fazendo com que os 3 fujam, mas fazendo ameaças. Bia se vira para olhar o diretor da academia com espanto, pois seus tiros estavam com um tempo de recarga de menos de 20 segundos. Então ele se pergunta como pode atirar tão rápido. A sobrancelha reage ao ver o Proto e eles se sentam. No entanto, Leia ainda estava chocado e sem palavras com o que viu e tem certeza de que não usou mais do que um único mosquete. Mas mesmo que eles estivessem sentados, ainda se perguntando e analisando a velocidade de recarga do navegador do diretor. Ele pondera que se ele tinha essa capacidade de recarga, ele poderia se tornar o jogador mais poderoso do jogo. Depois de ver o hack com 3 mosquetes, ele deduz que um deles pertence à Testa. A Testa interrompe os pensamentos de Leia e comenta que os Santos Cav. Aleiros informaram que a mana do chefe de paralelepípedos desapareceu. Então Leia afirma que ele fez isso e, já que ele fez isso em um piscar de olhos, parabeniza-o e dá-lhe as recompensas. Ele diz-lhe que superou as expectativas que Brawl já aborda o protomorfo como um igual. Soleil aproveita para perguntar o que ele fez para atirar tão rápido. Hal diz a ele que ele não deveria se impressionar com algo tão lento assim. Leia, no meio de tanta especulação, decifra que o mosquete pertenceu a um dos antigos fundadores. Hal conta a história dos 3 mosqueteiros para Leia, além da antiga glória que possuía a classe mosqueteiro. Soleil pergunta sobre os outros 2 mosqueteiros, a qual a Testa responde que eles desapareceram durante a guerra. Então Bronn confia nele a missão de encontrar informações sobre eles em 20 dias, obtendo a missão das lendas perdidas. Ficando impressionada, Leia fica confusa, pois é apenas uma missão em que ele terá que procurar informações sobre o Sr. e a Sra. Brawl, que são o casal dos mosqueteiros, se estão vivos ou não. Então ele assume que, porque esta missão existe, é porque eles ainda estão vivos. Leia analisa os riscos da missão e deduz que se ele recusar ou falhar, perderá as expectativas com Brawl. Então ele decide aceitar e pergunta a Brawl se ele acha que é capaz de encontrar os fundadores. Brawl retorna a pergunta, perguntando se ele será capaz de fazê-lo. Então o Proto diz que é melhor tentar do que desistir e diz a ele que a Sra. Brawl o teria encontrado simpático. Mas avisa que não será fácil. Leia aceita a missão de qualquer maneira. Rosnado diz a ela que a última vez que os viu foi em uma noite em que era impossível vigiar as costas de qualquer outra pessoa, a não ser as suas próprias. E Morenas e Elizabeth Mr. e Mrs. Brawl foram procurar um bom lugar para Frank. Soleil estava se movendo sob os trilhos da marcha Atirador de Campo Esportes. Soleil considera que ele terá apenas 4 dias reais para completar a missão e se ele falhar, ele poderia voltar para as missões básicas. E ele segue em frente confiante, porque outros 2 completaram o proto.
começa a coletar informações, mas há pouco que ele pode encontrar. Então, ele chega à loja de um NPC chamado Bigode, que pergunta ao protagonista se ele está procurando algo especial.